galera entrando na sala, tá? Então a nossa previsão é 14 horas e 5 minutos. Enquanto isso, nós continuamos com a nossa pesquisa. Quem responde a pesquisa participa de um sorteio no final da aula de uma assessoria individual gratuita. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser participar. A única regra é que vale apenas uma resposta por dia, tá, pessoal? Então, passei ali o linkzinho. Daqui 4 minutinhos a gente já começa. Pessoal, para quem entrou depois, eu vou passar novamente o link, tá, para nossa pesquisa. Então, vou rodar ele aqui. Como é que funciona a pesquisa? Basicamente, a gente quer entender quais são os principais pontos de dificuldade que vocês têm na implementação do Tiny e também para que a gente consiga entender, né, quais são os principais assuntos, os de maior relevância para apresentar aqui na mentoria de primeiros passos. Quem responde à nossa pesquisa, ao final da aula, participa de um sorteio de uma assessoria individual gratuita, tá? Então vale bastante a pena, porque nessa assessoria gratuita a gente consegue olhar a conta de vocês, entender o cenário de vocês e verificar se está tudo certinho ali, além de responder todas as dúvidas. Então participem também. Já é 2h05 agora, nós vamos dar início na aula. Então, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, mas para quem está chegando pela primeira vez, o meu nome é Bruno, eu faço parte aqui do time de CS da Tiny. E a ideia dessas aulas, pessoal, é ajudar vocês com a implementação de Tiny. Basicamente, entender como é que funciona o sistema. Então, nós temos um roteiro semanal, ele começa hoje com a navegação no sistema e ajuda do Tiny. Aqui a gente entende como que o Tiny se organiza, né, como ele é dividido, como é que funcionam os menus, como é que a gente obtém ajuda. Em seguida, a gente faz a configuração de uma integração. Então a gente pega do início ao fim, passa ali por todas as principais configurações dentro de uma integração, explicando para que serve cada uma delas. Então essa é a aula de hoje, na segunda-feira. Terça, a gente fala sobre o cadastro de produtos e anúncios. Então isso conecta, né, porque a gente já fez a integração e vamos falar sobre cadastro de produtos e anúncios, que é um próximo passo. Sobre o módulo de suprimentos, na quarta nós falamos sobre o módulo financeiro,
Quinta, nós realizamos o fluxo de vendas de pedidos, então a gente entende tudo que está envolvendo ali a parte de pedidos, desde a entrada do pedido no Tiny, até a parte de gerar nota, enviar para expedição, para separação, e a gente vai comentando também sobre todos os gatilhos de automação que existem ali dentro. E na sexta-feira a gente repete então um assunto que é muito importante, que é justamente a parte dos cadastros de produtos e anúncios. Beleza? Então como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma apresentação para vocês. Durante a minha apresentação, eu tenho aqui comigo a colega Jo, que vai dar um oi agora. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou estar aqui no chat com se vocês tiverem alguma dúvida, podem passar aqui que eu vou estar ajudando vocês. Beleza, então durante a minha apresentação, vocês podem conversar com a Jo. Aí quando eu finalizar, vai ter um momento para vocês levantarem a mão, mas se você colocou alguma coisa ali no chat que a Jo não conseguiu responder por aí, porque nem sempre, né, por texto é fácil, aí ela vai me chamar e ela vai falar, Bruno, tem essa questão aqui, foi colocada aqui no chat, eu vou tentar responder em tela, tá? E se for possível também a gente abre o microfone, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a parte de navegação pelo sistema Tiny. Então, pessoal, antes de começar a navegar aqui pelo Tiny, eu sei que para quem já mexeu um pouquinho no sistema, talvez eu vá chover um pouco no molhado nesse momento, né? Mas para quem está chegando agora, para quem está tendo um primeiro contato, essa parte é muito importante, tá? Então, a gente vai aprender como é que navega aqui no sistema. E antes mesmo de começar a falar sobre o Tiny, é interessante aqui o Tiny é um sistema de gestão empresarial modular. Então aqui dentro a gente tem um sistema modularizado e o menu lateral ele se organiza exatamente dessa forma, por módulos. Começando aqui, então, nós temos o módulo de início, o módulo de cadastros, suprimentos, vendas, finanças e serviços. Quando a gente acessa as configurações do Tiny, ele segue exatamente essa lógica. O geral aqui equivale ao módulo de início. Em seguida, nós temos as configurações relacionadas ao módulo de cadastros, ao módulo de suprimentos, de vendas, de finanças, serviço e também uma seção especial para o e-commerce. Voltando aqui para o início. A nossa primeira tela é o índice. Sempre que você sair do Tiny e acessar novamente, é para essa tela que você vai retornar. Para quem está chegando agora, deve estar vendo nessa tela o onboarding. Eu vou habilitar aqui na minha conta. Então, aqui no onboarding, nós temos alguns passos iniciais, né? Os primeiros passos que a gente pode dar dentro do Tiny. Então, ele começa aqui com prepare para faturar suas vendas. E aí, clicando aqui nesse botão, você é conduzido pela configuração de notas fiscais. Depois, informe seus objetivos com o Tiny e centralize seus produtos e estoque no Tiny, tá? Então, esse aqui é o nosso onboarding inicial. Mas pensando que essa é uma tela inicial de sistema, né? Sempre que você sair e acessar novamente, vai retornar para ela. Vocês têm a liberdade de escolher o que vai ser exibido nessa tela. Basta clicar aqui nesse menu, nesse botão, na verdade, que nós temos no lado direito. E aqui nós podemos tanto desabilitar alguma informação. Por exemplo, não quero mais ver as extensões do Tiny, então eu posso desligar. Como também podemos reclassificar a ordem, né? Eu quero que novidades do Tiny fiquem no topo. Então eu puxo para cima, clico em fechar e ele vai reclassificar a tela, jogando as novidades para cima, certo? Em seguida, nós temos os dashboards. Qual que é a ideia aqui do Dash? Bom, pensando que o Tiny é um sistema de gestão, nós temos aqui diversos relatórios com indicadores que são relevantes para a saúde do negócio de vocês. Então, cada módulo tem os seus próprios relatórios. Se eu acessar aqui cadastros, eu encontro relatórios relacionados com cadastros. Quando eu acesso suprimentos, eu encontro os relatórios de suprimentos. De vendas a mesma coisa, né? Aqui estão os relatórios de vendas, de finanças e de serviços. Beleza, então eu sei que cada módulo tem os seus relatórios. Mas a ideia do Dash é entregar para vocês os principais indicadores e de bate-pronto, de forma bem simplificada. Então eu chego na empresa de manhã, pego meu cafezinho, sento na frente do Tiny e eu quero entender o que está acontecendo com a minha operação. Esse é o propósito do Dash, ele é de fácil acesso. Então eu simplesmente clico aqui em início, dashboard, e aqui a gente reuniu já o que a gente considera que são os principais indicadores para a saúde do negócio. O que ele nos apresenta aqui? O total de vendas,
sempre considerando o período que está aqui em cima, né? Então, se você quer saber do dia atual, do mês atual, dos últimos 7 dias, 30, 6 meses ou ano, você marca aqui e ele recalcula, né? Então, total de vendas, o ticket médio dessas vendas, uma visão geral sobre os pedidos. Aqui eu tenho a quantidade total, o número de vendas no e-commerce, o número de vendas na loja física, o valor total, notas fiscais que foram emitidas e integração que está em alta. Aqui eu tenho um gráfico de pedidos por integração, né? Aqui no meu caso eu estou só com o Mercado Livre, mas se você trabalha com múltiplos canais, esse é um gráfico pizza que vai fracionar, né? Todos os canais eles vão ficar aqui competindo espaço dentro do círculo. Eu tenho esse outro aqui que é o pedidos por estado, e esse é um mapa de faturamento. Então, colocando o mouse em cima de cada estado, eu consigo acompanhar esse faturamento. E quanto maior for o faturamento, mais escura vai ficando azul. Por isso que ele é considerado um mapa de calor. Eu posso exibir em tela cheia também, né, com mais detalhes, se for preciso. O que mais que nós temos aqui? O funil do CRM. Esse indicador aqui, ele só vai aparecer para você se vocês tiverem um CRM instalado na conta. Os produtos mais vendidos, famosos produtos de curva A. Com mais vendas, né? Então, para entender qual que é o horário de pico do negócio de vocês, é ao meio-dia, é às 3 da tarde, às 9 da noite. Com esse gráfico aqui você consegue ter a média, né? E esse outro que é o vendas versus devoluções. Esse eu acho muito interessante, porque aqui no meu caso eu não tenho muita devolução, tá? Eu estou só com uma devolução no mês de fevereiro, mas são 2 barrinhas. Então, se eu tenho o hábito de acompanhar como é que funciona o meu negócio, qual é a quantidade de devoluções que eu costumo ter relacionada à quantidade de vendas, é uma informação muito boa. Porque, eu posso entender se eu tenho algo a melhorar aqui. Vamos supor que a cada 10 vendas eu tenho uma devolução e eu quero melhorar esse indicador. Então, aqui eu consegui ter essa visão. E também se algo sair do normal. Se você tem o costume de acompanhar como é que está ali as vendas, as evoluções, e em algum mês algo sair do normal e você já tem um acompanhamento disso, você vai identificar imediatamente. Mas você só vai conseguir identificar se você tiver o hábito de acessar essa tela e monitorar como funciona ali o teu negócio. Então, o único exemplo que eu tenho aqui é no mês de fevereiro, em que eu tive 31 vendas e uma devolução. Mas numa situação real na empresa de vocês, para cada mês vocês vão ter ali uma barrinha azul e uma outra barrinha representando a quantidade de vendas e o total de devoluções. Temos também uma segunda aba relacionada ao módulo financeiro, que também traz uma visão geral sobre o módulo de finanças, com contas a pagar, contas a receber, conta com maior saldo, o saldo atual das contas, o fluxo de caixa e o relatório de barras do contas a pagar e a receber. Em seguida, nós temos a agenda do Tiny. Aqui não tem muito mistério, é basicamente uma agenda com dias, meses e anos, mas as ações que nós realizamos dentro do Tiny, para algum usuário no CRM, por exemplo, elas aparecem aqui na agenda. A parte de minha conta, essa tela concentra todas as informações relacionadas com a conta de vocês no Tiny. Então, se eu preciso entender como é que eu estou utilizando meu espaço de dados, quanto por cento eu utilizei, meu espaço de arquivos, quantos usuários, e-commerces, informações relacionadas ao meu plano, até mesmo dados de cobrança, forma de pagamento do Tiny, detalhes de pagamento, tudo que estiver relacionado à conta Tiny em si. Aqui embaixo tem também um gráfico pizza, mostrando a utilização do espaço no banco de dados. Aqui na minha conta, no caso, notas fiscais é o que mais está consumindo. Eu tenho 4,67 megabytes de espaço ocupado por XML. Em seguida, nós temos a parte de integrações. É aqui que eu conecto os canais de venda com o Tiny. Eu vou retornar depois que nós terminarmos aqui o assunto de navegação para fazer uma do início ao fim, tá? Temos a tela de upgrade de plano. Aqui também não tem mistério nenhum. Se eu preciso alterar meu plano, se eu preciso sair do crescer e ir para o evoluir, é aqui nessa tela. A próxima tela é sobre... Então, todo mês é sagrado, tá? Todo mês sai uma nova versão do Tiny.
Essas versões elas incluem melhorias nos recursos que já existem, inclusão de novos recursos e também correções de possíveis erros que tenham sido identificados ali na ferramenta. Então, a última versão foi a 3.62, ela saiu 2 de abril de 2024. E basicamente aqui eu tenho um resumo do que saiu nessa última versão do Tiny, tá? Existe aqui também a opção de assistir a apresentação no YouTube. Pronto. Então, além de ter esse resumo aqui, nós também temos a apresentação no YouTube, que acontece ao vivo e depois fica gravada para quem quiser assistir, clicando nesse botão. O próximo item é a ajuda do Tiny. Pessoal, eu só vou fechar o som de vocês, porque senão dá interferência, tá bem? Aqui na ajuda do Tiny é basicamente a página inicial, né? Então, se eu estou com alguma dúvida, eu coloco aqui e o Tiny vai retornar os principais tópicos sobre o assunto que eu pesquisei. Tá bem simples. O menu de ferramentas. Por aqui eu encontro a parte de backup dos meus dados, se eu precisar fazer um backup ou até mesmo uma exclusão de registros para eliminar alguma informação do sistema. Mas também encontro a parte de importações. Então, para quem está migrando de um outro sistema, tem alguns dados que não vai querer deixar para trás, né? É sempre importante fazer uma avaliação. Bom, eu vou migrar para o Tiny. O que eu não vou querer deixar para trás? Normalmente, né? Ninguém vai querer deixar para trás a carteira de clientes. E às vezes isso pode ir além, né? Eu posso não querer deixar para trás também notas emitidas, lançamentos financeiros, pedidos de venda, orçamentos, né? Quais informações eu não quero perder na migração? E por aqui eu encontro todas as possibilidades de importação. E aí, como é que funciona essa importação aqui no Tiny? Vamos supor que eu estou migrando para o Tiny e eu não quero deixar os meus clientes todos para trás. O que eu vou fazer é exportar do antigo sistema para planilha os meus clientes, os meus contatos. Eu vou acessar aqui no Tiny, na parte de importação. Aqui é a opção de contatos. E aqui eu vou fazer o download da planilha de exemplo. Então, basicamente, o que eu tenho nesse exemplo? Eu tenho uma planilha com uma ordem de colunas, que não é exatamente a mesma ordem da planilha que eu extraí do outro sistema. E eu abro as duas planilhas e eu simplesmente copio as informações de uma para outra. Por exemplo, o nome do contato, ele, na planilha do outro sistema, ele pode ser a segunda coluna ou a quarta coluna. Aqui no Tiny, ele é a terceira coluna. Então, eu vou copiar a coluna inteira daquela outra planilha que eu exportei do outro sistema, que saiu do outro sistema, e eu vou colar aqui na terceira coluna do Tiny. O que vai acontecer se eu alterar essa ordem? Vamos supor que eu coloque o nome no lugar da fantasia e a fantasia no lugar do nome. Se eu alterar a ordem dessas colunas. O que vai acontecer é que o cliente, quando entrar aqui no Tiny, né, quando você fizer a importação, ele vai colocar a fantasia no lugar do nome e o nome no lugar da fantasia. Porque é a ordem das colunas que o Tiny compreende no momento que ele está importando uma planilha. A coluna ID, se é uma primeira importação, você pode deixar em branco, tá? Porque o sistema vai criar esses IDs. Esses IDs eles vão ser importantes se você tiver que fazer uma atualização. Então, vamos supor, importei a minha planilha no Tiny, criei lá meus contatos, e agora eu quero atualizar o telefone deles. Então, eu exporto os meus contatos para planilhas, preencho alguma informação que eu quero atualizar, e quando eu for importar novamente no sistema, o Tiny vai entender que não precisa criar um novo cadastro, porque ele vai identificar que existe já um ID, e aí ele simplesmente vai atualizar o cadastro já existente, tá? Então, numa primeira importação, vocês podem deixar essa informação em branco. O que nós não podemos fazer na importação de planilhas? Nós não podemos excluir colunas. Vamos supor que eu não tenho o nome fantasia, então eu não vou excluir essa coluna, eu vou deixar ela em branco. Porque a maioria dos campos aqui, eles não são obrigatórios. Mas se eu excluir alguma coluna, eu vou perder o layout. Tá? Então ele vai bagunçar aqui e talvez eu não consiga nem mesmo importar essa planilha. Tá? Então é muito importante que vocês respeitem essa ordem de colunas, e se tiver alguma coisa que não tem, uma informação que você não tem no outro sistema, é só deixar em branco. Se você estiver tentando importar uma planilha dessas e aparecer algum erro ou estiver com alguma dificuldade,
você pode acessar aqui, ó, menu lateral, suporte, abre um chamado para suporte técnico sobre o cadastro de produtos e explica para o nosso time que você está com dificuldade na importação da planilha. Pode até mesmo anexar a planilha no chamado, que aí o nosso time vai avaliar, vai entender o que está acontecendo e vai apontar as soluções para todos os erros, tá bem? E por último, nós temos a loja de extensões, que basicamente são recursos que vocês podem tanto instalar no sistema como desinstalar. Recursos e serviços, né? Assessoria especializada aqui é como um serviço que você contrata. Então, tem alguns recursos que estão disponíveis em planos menores, tem outros que já são gratuitos em planos maiores, mas eu consigo contratar à parte em planos menores. Já tem outros recursos que não estão disponíveis em planos menores, e aí eu preciso fazer um upgrade de plano, tá? Então, basicamente, aqui são recursos que vocês têm liberdade para instalar e desinstalar do Tiny de vocês. Em seguida, aqui a gente tem o menu de cadastros, é o módulo de cadastros. Tudo que estiver relacionado a cadastros fica aqui dentro, tá? Tudo que estiver relacionado com compras e suprimentos é aqui em suprimentos. Todas as ferramentas de vendas a gente concentra aqui. A mesma coisa para finanças e serviços. Eu vou falar um pouco sobre as telas do Tiny, tá? Então, se eu clico aqui em produtos, existem alguns elementos na tela, né? Esses elementos, eles são um padrão no Tiny. Então, eu vou encontrar esses mesmos elementos em diversas telas. Para quem já entendeu como isso funciona, vai parecer bobo o que eu vou falar aqui. Mas para quem está chegando agora, pode ser bem importante. O primeiro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês é esse menu de 3 pontinhos. É um menu de contexto. Quando eu clico nesse menu, eu encontro ações que eu estou aplicando de forma individual no item. Então, aqui o amendoim japonês de 120 gramas, eu clico aqui e eu encontro ações. Essas ações eu aplico apenas nesse item. Se eu preciso aplicar ações em mais de um item ao mesmo tempo, então eu vou selecionar aqui o checkbox e essas ações elas abrem aqui embaixo. As principais elas já ficam fora até do menu mais ações, como enviar para e-commerce, editar dados em massa. Mas quando eu clico em mais ações, eu encontro todas as ações do menu de contexto, só que dessa vez eu estou aplicando para 2 itens. Os campos de pesquisa. Normalmente, dentro dos campos de pesquisa, se vocês olharem ali, mais apagado, tem as informações que vocês podem pesquisar nesse campo. Então, aqui no caso de produtos, eu posso pesquisar por nome, por código SKU, por Jetinhan, e ainda existe aqui uma busca refinada. Os filtros da tela, eles sempre vão estar próximos ao campo de pesquisa, e as ações da tela em si, de produtos, elas estão aqui no topo, no canto direito superior. Receber do e-commerce, incluir produto e mais ações relacionadas à tela de produtos. Então, isso aqui é um padrão que eu estou vendo aqui na tela de produtos, mas se eu acessar aqui finanças, contas a pagar, eu encontro exatamente essa mesma lógica, esses mesmos elementos. Se eu acessar vendas, notas fiscais, a mesma coisa, os mesmos elementos. E tem um outro detalhe sobre telas, que é bem interessante, que é justamente na parte de ajuda. Vamos supor que eu estou aqui em notas fiscais e surgiu uma dúvida. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu tenho aqui no menu lateral um botão bem pequenininho que é um ponto de interrogação. Quando eu clico nesse botão, ele já entende a tela que eu estou e me faz a sugestão da ajuda aqui no menu do lado direito, né, nessa tela que abriu no lado direito. Então eu encontro aqui diversos tópicos, né, alguns tópicos têm vídeos, né, vocês vão encontrar alguns vídeos aqui no meio. Mas são os tópicos relacionados à tela que eu estou no momento. E no final, a gente sempre faz a seguinte pergunta para vocês. Ainda possui alguma dúvida? E deixa um botão para você abrir um chamado e então conversar com a nossa equipe. Ou então, abrir ajuda em uma nova janela. Eu clico nesse botão, aí eu tenho aqui minha ajuda em tela cheia, eu posso fechar essa ajuda lateral e aí eu fico com mais liberdade para mexer no sistema e ter a ajuda aqui numa outra guia. Então isso é dinâmico. Se eu estou em notas e cliquei na interrogação, eu tenho acesso aos tópicos de ajuda das notas. Se eu estiver em separação e clicar no ponto de interrogação, vai funcionar igualzinho. Ele está me sugerindo aqui a ajuda relacionada ao módulo de separação. Tá? Então a ajuda do Tiny é dinâmica. Sempre que vocês estiverem numa tela, basta clicar nesse botãozinho aqui na lateral.
E por último, como é que eu posso abrir um chamado no Tiny, né? Eu não quero nem ir para ajuda, eu quero simplesmente abrir um chamado. Menu lateral, suporte. Essa é a tela de suporte, tá? Para os planos que tem chat, é através da Laika, que é a nossa mascote, é através dela que vocês vão conseguir conversar no chat. Só que assim, pessoal, ela tem aqui como é que eu posso dizer? Ela tem uns passos iniciais que você vai ter que interagir ali com o robozinho até chegar no atendimento humano, tá? Então não sai diretamente com atendimento humano, mas se você seguir aqui as orientações que ela passa em tela, você consegue chegar no atendimento humano. E aqui nós temos os chamados, tá? O chamado é bem tranquilo de abrir também, é só clicar aqui no botão incluir chamado. Aqui nós temos 3 opções, né? Suporte, conta Tiny e atendimento. Então, suporte e conta Tiny são 2 opções. Em suporte, é suporte técnico mesmo, eu vou ter que informar aqui qual que é o módulo que eu estou tendo alguma dificuldade. Vamos supor que seja com emissão de notas, então vou clicar em vendas, notas fiscais, e vou avançar, tá? Se por acaso o que eu estou querendo procurar de ajuda aqui não se aplica, né? Eu não quero abrir dessa forma, eu posso clicar aqui em outro. Ou se as informações que eu estou colocando aqui, né? Eu vou botar, por exemplo, o código SKU do produto que eu estou com problema e a descrição do produto. Vamos supor que não se aplique. Então eu posso marcar, na verdade, essa opção aqui embaixo e avançar, que ele vai liberar para descrever. E aqui eu escrevo como eu quero, então, né? Tem um campo livre para descrever o meu problema e a opção de carregar uma imagem, alguma coisa assim, para ajudar a nossa equipe a identificar o problema. Usuário de suporte, vocês vão ver bastante esse usuário de suporte no sistema. Na parte de chamados, aqui no menu lateral também aparece. O que é esse usuário de suporte? Quando vocês habilitam o usuário de suporte, ele fica assim desligado, né? Quando vocês habilitam, vocês estão concedendo permissão para nosso time, para nossa equipe de suporte acessar a conta de vocês. Se por acaso vocês esquecerem o usuário habilitado, em 48 horas ele vai ser desativado automaticamente, mas também vocês a qualquer momento podem desabilitar isso aqui, tá? Ele aparece também aqui no menu lateral, ó. Clicando aqui no avatar, usuário de suporte. Eu posso tanto habilitar, e se eu esquecer ele vai desligar sozinho, como também, se for necessário, eu posso desativar o usuário de suporte. Certo, pessoal? Então, essa é a navegação pelo sistema. Aqui a gente entendeu um pouco sobre as telas, sobre como o sistema se organiza. E agora a gente vai fazer o nosso segundo momento sobre configuração de integração. Mas antes disso, eu vou dar um tempo aqui para vocês levantarem a mão se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim relacionada à navegação pelo sistema. Jô, se tiver alguma coisa no chat também, quiser trazer. Não, a gente tem a dúvida ali do Emerson, que eu acabei de responder ali para ele também, que ele fala o seguinte: estou precisando de ajuda, vou começar minha operação de loja online, já me cadastrei no Kangu, mas não estou conseguindo entender o funcionamento entre o pedido e a expedição, e integração com o Kangu e mais. Podem me ajudar com isso? Então eu até, não sei, Bruno, se talvez tu quer seguir o assunto da aula e a gente responde no finalzinho, ou acho que, bom... Vamos lá, só para reforçar, pessoal, essa parte de expedição, de logística, ela está mais relacionada com o fluxo de vendas, que é o nosso encontro de quinta-feira, tá? Então hoje a gente não pode sair tanto assim do assunto que nós temos proposto aqui para o nosso encontro, mas no final, se você estiver ali, eu posso te dar uma ajuda sim, tá? Quando eu terminar aqui a apresentação, a gente abre para perguntas e aí eu posso tentar te ajudar com essa etapa do Kangu. Mas basicamente, se tu tem uma loja própria, se tu tem um e-commerce próprio, tu vai ter que relacionar as formas de frete que tu tem lá no teu e-commerce com as formas de frete que tu usa no Kangu. E para isso tu vai ter que integrar também o Kangu no Tiny. Então, quando o teu cliente ele acessa a tua loja, ele escolhe lá comprar um produto, vai fazer uma cotação na tua loja e vai entender quais são as possibilidades de frete e os preços. O teu cliente ele vai escolher lá uma opção, vamos supor, Correios PAC. E esse pedido precisa entrar no Tiny já com essa forma de envio relacionada. Porque aqui no Tiny vai ter uma outra integração com o Kangu, só que dessa vez essa integração é para gerar as etiquetas de envio. Que tu vai conseguir fazer aqui pelo módulo de expedição e também pela separação do Tiny, tá?
Tem mais alguma coisa, Jô? Senão a gente segue aqui, tá? Não, pode seguir. Beleza, então vamos fazer aqui a configuração de uma integração do início ao fim. Então, voltando aqui para o Tiny, vamos para início e integrações. A minha conta, essa aqui é uma conta de testes, né? Ela tem aqui uma integração com a Shein, mas não está conectada. Tem integração com o Shopee, com o Mercado Livre, com uma loja bag, com Beleza na Web e com Venda e-commerce. Quando a gente clica aqui em adicionar a integração, o Tiny vai listar todas as integrações que estão homologadas. E ele começa aqui por marketplaces e hubs, né? Como nós podemos ver, temos aqui os principais canais do Brasil, como Magalu, Mercado Livre, Shopee, Casas Bahia, Americanas, Carrefour. Tem Amazon também, Kabum, né? Os principais estão aqui. Temos também as plataformas de e-commerce, que são soluções para ter uma loja virtual própria, né? Então, o e-commerce não é marketplace, é uma loja própria. E também temos as principais soluções do mercado, Venda e-commerce, Nuvem Shop, Wix, Tray, loja integrada, né? E por aí vai. Temos também, ao final, outros tipos de integração. Então, aqui temos um PDV, temos um hub, temos também sistemas de BI, né? São integrações, mas não estão relacionados diretamente com a parte de vendas. Nós vamos fazer a integração do início ao fim, utilizando como exemplo o List Store. E eu tenho certeza que nesse momento você deve estar se perguntando assim, tá, mas ele vai fazer com o List e eu vou fazer com o Mercado Livre, é diferente. Ou, no meu caso aqui é Shopee, ele vai fazer com o List. Qual que é a ideia, pessoal? É falar justamente dos pontos que são os mesmos para qualquer integração, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui com o List Store vai ser regra de estoque, regra de preço, situação de pedidos, mapeamento de fretes, e isso vale para qualquer outra, tá? Então, vocês podem imaginar que eu estou fazendo aqui com o Mercado Livre, ou que eu estou fazendo com o Shopee, ou com o Magalu, as opções, a maioria delas, né? Quase todas elas que eu vou mostrar, elas funcionam da mesma forma para qualquer integração. Existe diferença? Existe. Se eu pegar o Mercado Livre, eu tenho ali algumas configurações, algumas opções que são diferentes do List Store, são diferentes do Shopee. Mas vamos pensar assim, no que é básico mesmo, né? Está em todas. Então, dá para usar o List Store aqui como exemplo, tá bem? Então, clicando aqui, eu inicio o processo de integração. E o primeiro passo é conectar os sistemas, conectar as APIs. Isso já tem diferença entre uma e outra, né? No caso aqui do List Store, por exemplo, eu vou usar o meu usuário e senha, o mesmo usuário e senha que eu uso para acessar o meu painel no List Store, eu uso para fazer a conexão aqui no Tiny. Mas tem outros canais que não é bem assim. Por exemplo, o Shopee. O Shopee não é o mesmo usuário e senha que eu utilizo para acessar o meu painel aqui para fazer a integração, tá? É outro usuário e senha que você cria lá na central do vendedor. Magalu também. Existe um usuário e senha que eu acesso o painel do Magalu, onde eu gerencio meus anúncios, meus produtos, minhas vendas, mas existe também um usuário e senha que eu uso para fazer a conexão com sistemas, que aí é um usuário e senha de API, e vou ter que utilizar essa informação para conectar no Tiny. Se você não sabe quais são esses dados, aí você vai ter que entrar em contato lá com o time da Magalu, por exemplo, solicitando, né? Você vai explicar, bom, quero conectar com o Tiny, e quais são os dados que eu devo usar para fazer a conexão? Aí eles vão passar para vocês essas instruções. E além de usuário e senha, tem algumas integrações que não usam usuário e senha. Por exemplo, Beleza na Web. Vou usar o exemplo da Beleza na Web. Beleza na Web usa um Seller ID. Tá? Então é uma informação diferente. Ela também precisa ser obtida com o suporte da própria Beleza na Web e eu coloco aqui e pronto. Com essa única informação eu já consigo fazer a conexão. Aí vamos ter plataformas de e-commerce. Por exemplo, aqui no Magento, ó, o URL da loja, usuário e senha. Tá? Tem outras que vai pedir um token, que é uma espécie de código único de integração, com números e letras específicos. Tá? Então, basicamente, na primeira tela nós temos a forma como a gente vai conectar os sistemas. Tá? Então, com o List Store, como é o usuário e senha, eu vou clicar aqui em conectar. E no meu caso aqui já está memorizado, eu já memorizei meu usuário e minha senha, então ele simplesmente avançou e ele está me dizendo aqui embaixo, ó, integração conectada com sucesso. Então já avançou.
Se não estivesse memorizado, iria abrir aqui uma segunda aba com usuário e senha, eu colocaria o meu usuário e minha senha do Liststore, clicaria em conectar, e aí apareceria uma permissão que eu teria que autorizar essa permissão, né, de comunicação, e pronto, chegaria nessa mesma tela, beleza? Então conectei, as APIs já estão conversando, mas agora eu tenho um fluxo de opções aqui para finalizar todas as configurações. E a primeira regra que nós temos é a regra do estoque, uma das mais importantes de todas, tá? E nós temos 3 opções aqui de regra de estoque. A primeira é não atualizar, a segunda é enviar o saldo físico e a terceira é enviar o saldo disponível. Se eu deixar aqui em não atualizar, só significa que o Tiny não vai atualizar o estoque de forma automática, mas ele ainda vai atualizar o estoque se eu der o comando. Então, se eu acessar aqui, ó, os cadastros, produtos, pegar um produto que está relacionado e clicar nos 3 pontinhos e for na opção enviar estoque para o e-commerce, então eu estou dando o comando para ele enviar o estoque. Ele vai enviar o estoque mesmo que esteja aqui em não atualizar. Então, para que serve essa opção aqui de saldo físico e disponível? Serve para automatizar o envio do estoque. Quando eu coloco tanto aqui em saldo físico como em saldo disponível, o Tiny começa a monitorar o meu estoque. E sempre que ele identifica que teve alguma alteração no valor que está ali cadastrado, ele envia automaticamente sem a necessidade do meu comando de envio de estoque. Então, se eu tinha lá um produto que tem 10 em estoque e por acaso eu vendi no balcão da minha loja, baixou para 9, isso é uma alteração do valor que está ali registrado e aí eu não vou precisar fazer comando nenhum. O próprio Tiny vai saber, né, ele vai identificar que teve uma alteração e vai fazer um envio para o canal que nós estamos configurando agora, que no caso é o Liststore. Se eu comprei com o meu fornecedor, lancei a nota no Tiny, fiz a entrada da mercadoria no sistema, da mesma forma. Ele vai interpretar que teve uma alteração, uma entrada, e ele vai fazer um envio automático. Então, qualquer ação, ajuste manual, venda no PDV, compra com o fornecedor, ajuste de estoque, qualquer ação vai enviar, desde que esteja em uma dessas 2 opções. E agora nós temos uma diferença aqui, enviar o saldo físico e enviar o saldo disponível. Qual que é a diferença entre físico e disponível? Para explicar esse conceito de saldo físico disponível, eu sempre uso uma loja física como exemplo. Então, basicamente assim, vamos supor que eu tenho um estoque, eu abro o meu estoque da loja física, eu olho lá dentro, e eu vendo esse álcool aqui, ó, esse álcool em spray. E eu tenho lá dentro 10, eu vejo que eu tenho 10. Aí um cliente no começo da manhã liga na minha loja e diz o seguinte: tu tem aquele álcool em spray? Eu digo, tenho aqui, tenho 10 unidades. E ele fala o seguinte: bom, vou passar aí no final do dia e eu vou comprar 5. O que eu faço então? Eu reservo estoque para esse cliente que vai passar no final do dia. Por que eu não posso deixar disponível para venda os 10? Porque eu corro o risco de, durante o dia, vender as 10 unidades e esse cliente chega na minha loja no final do dia e eu não tenho aqueles 5 produtos para entregar para ele. Por isso que é chamado de reserva do estoque. E por que a gente usa o conceito de físico e disponível? Se eu tenho 10 no estoque, eu abro a porta e eu vejo que tenho 10. Mas se eu reservei 5, eu abro a porta e eu continuo enxergando lá dentro 10 em estoque. Porque fisicamente eu tenho 10, mas disponível para venda eu tenho apenas 5. Porque esse cliente vai passar no final do dia para levar esses 5 que já foram reservados para ele, tá? Então esse é o conceito pensando numa loja física. Agora puxando isso para o mundo do e-commerce. Quando que eu tenho reserva de estoques no mundo do e-commerce? Normalmente é quando eu ofereço uma opção de pagamento que não aprova na hora. Por exemplo, um boleto. O boleto, vamos supor que eu tenho uma loja, uma loja na venda e-commerce, e lá eu ofereço a opção de boleto. Quando o meu cliente opta por pagar no boleto, ele tem ali um prazo de 2 dias para fazer o pagamento do boleto. E depois que ele faz o pagamento, ainda tem um dia para compensar. Então, no pior dos cenários, eu tenho 3 a 4 dias com um pedido que está aqui no Tiny, como em aberto. Pedidos que não têm o pagamento aprovado, eles ficam aqui em aberto. E pedidos que estão aprovados, eles ficam aqui na aba de aprovados. Então, eu tenho aqui um pedido por 2 ou 3 dias com o pagamento em aberto. E eu preciso reservar esse saldo para esse pedido.
para não acontecer depois de 2, 3 dias eu acabar vendendo todo o meu estoque, e aí eu tenho a surpresa, né, que aquele pedido aprovou e agora não tenho mais estoque. Então, para isso que serve a opção de reserva de estoques para o e-commerce. E também vocês podem conciliar a reserva com o meio físico e virtual. Vamos supor que você trabalhe com o mesmo estoque no balcão da tua loja e no e-commerce. Se você precisar fazer algum tipo de reserva para não vender no e-commerce, você vai ali, cria um pedido e não lança estoque. Pronto, o sistema faz uma reserva e não vai ter risco de vender no e-commerce porque está reservado, certo? Então, essas são as diferenças entre físico e disponível. Como que eu consulto isso no Tiny? Aqui em suprimentos, controle de estoques, suprimentos é o nosso módulo de gestão de estoques e compras, controle de estoques. Aqui, quando eu clico em um dos produtos, eu encontro o saldo físico. Então, esse produto ele tem 42 unidades no estoque. Porém, eu tenho 9 unidades que estão reservadas. Isso significa que apenas 33 estão disponíveis para venda. Num resumo, quando eu clico em físico, o que ele envia é esse campo aqui, o saldo físico. E quando eu escolho a opção disponível, o que ele envia é essa informação, o saldo que está disponível para venda. Então, a próxima opção é o depósito a ser considerado na integração. Então, a gente sabe que, na maioria dos casos, todo mundo tem o interesse de unificar, né? Eu quero que o meu saldo da loja física seja o mesmo do meu e-commerce. Eu quero que o meu saldo da Shopee seja o mesmo que o do Mercado Livre, que o da Amazon. Todo mundo quer unificar. Mas existem diversos cenários e algumas empresas precisam separar os estoques em alguns cenários. Então, eu posso querer separar por saldo físico, loja física e estoque do e-commerce. Ou eu posso ter um estoque para Shopee e outro para o Mercado Livre. Existe a liberdade para vocês criarem depósitos dentro do Tiny e vincularem esse depósito com a integração. Fazendo isso, ele vai enviar apenas os saldos que estão dentro desse depósito, certo? Para quem quer unificar tudo, é só deixar aqui em todos os próprios que vai ficar tudo certo. A próxima opção é o momento em que o Tiny vai lançar o estoque dos meus pedidos quando é a venda importada no sistema. Então, percebam que essa opção ela vai ficar monitorando o meu estoque e atualizando o canal de venda. E essa opção ela determina quando o meu pedido de venda vai lançar estoque no Tiny. Deixa eu acessar aqui a telinha de pedidos. Ó. Então, o que pode acabar acontecendo aqui que atrapalha a minha implementação do Tiny? É eu ter pedidos entrando no sistema em que o estoque não é lançado. No menu de contexto, eu encontro aqui a opção de lançar estoque. Então, entrou o pedido do Mercado Livre. Ele foi registrado aqui. Gerei nota, enviei para expedição, enviei para separação. Eu fiz todo o processo, mas eu não lancei o estoque do pedido. Não vai atualizar o Mercado Livre. E pior do que isso, vai criar uma reserva. E essa reserva ela nunca vai ser eliminada. Porque existem apenas 2 formas de eliminar a reserva. Ou eu lanço de fato, concretizei a venda, ou o meu pedido é movido para cancelado. Se ele é movido para cancelado, o sistema entende. Bom, esse pedido que eu fiz uma reserva do álcool foi cancelado. Então eu vou eliminar essa reserva, vou tornar aquele álcool disponível novamente para a venda. Então é muito importante configurar o momento em que o Tiny vai lançar o estoque do pedido. E existe uma configuração que vale para todos os pedidos no Tiny, que fica aqui, ó, em configurações, menu lateral, configurações, aba suprimentos, dentro das configurações do Tiny, aba suprimentos, pois estamos falando do estoque, né? Configurações de estoque, segundo item da lista, lançamento de estoque para saídas. E em qualquer conta nova no Tiny vai estar definido dessa forma, manual. Tá? Então essa é a opção global, vale para todos os pedidos do Tiny. Voltando lá para a nossa integração, aqui eu tenho a opção de escolher para os pedidos que entram dessa integração aqui, que eu estou configurando. No caso é o List Store. E aí pode ser entre 4 opções, 5 se a gente considerar o manual. Na verdade 6, se a gente usar aqui também a opção de usar configurações padrão da conta. Se eu deixar nessa opção, vai valer a regra geral, que fica em
configurações, aba suprimentos, configurações de estoque. Vai valer essa regra aqui. Tá? Se eu colocar em manual, tá, não vai lançar automático. Eu vou ter que clicar para lançar o estoque. E em seguida tem algumas opções de automação, que pode ser automático quando autoriza a nota. Nesse caso, o meu pedido entra no Tiny. Ele entra aqui em aberto, por exemplo. Aí o Tiny identifica que o pagamento foi aprovado. Ele pula para aprovado. Aí eu gero uma nota do pedido. Gerei a nota. Acesso o módulo de notas e autorizo essa nota na Cefaz. A nota ela tem essa questão da autorização, né? Eu autorizo na Cefaz. Se o Cefaz validar a minha nota, aí eu lanço estoque. Então é quando eu tenho uma nota autorizada que ele vai lançar o estoque do pedido. E até ali ele tem uma reserva. Pode ser automático ao salvar a nota. Nesse caso, o simples fato de salvar a nota, então tem um pedido aqui em aberto, eu gero uma nota dele. Eu clico aqui, ó. Isso aqui não vai dar, deixa eu pegar um outro pedido aqui. Clico no meu pedido e mando gerar nota. Só o fato de gerar a nota, isso aqui tem alguma coisinha, já deve ter uma nota gerada. Ele vai e lança estoque. Automático quando salvo o pedido. Só de gerar o pedido no Tiny, não tem nem relação com a nota, né? Só de entrar o pedido no Tiny, ele já lança estoque. Essa opção aqui, ela tem um detalhe, né? Quando a gente salva o pedido no Tiny, ele cria uma reserva. Se eu salvo o pedido, ele cria uma reserva e eu lanço o estoque imediatamente, eu elimino a reserva no mesmo momento. Então eu posso afirmar para vocês que essa aqui é uma boa opção para quem não quer trabalhar com reservas. Porque o pedido entrou, quando salvou, ele já lançou o estoque, eliminou a reserva. E essa não é uma opção indicada para quem quer trabalhar com a reserva de estoques, tá? Porque quando a gente salva o pedido, ele cria a reserva. E por último, automático ao mandar o pedido como enviado. Nesse caso, meu pedido ele entra em aberto, aí ele aprova. Se eu gerar uma nota, ele vai para preparando envio. Se eu emitir essa nota, ele vai para faturado. Se eu incluir ele em uma expedição, ele vai para pronto para envio. Se eu concluir essa expedição, ele vai para enviado. E quando ele chega aqui em enviado, aí lança estoque. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas então vai ficar descoberto estoque até chegar em enviado? Não, aí ele vai manter a reserva do estoque. Enquanto ele passa aqui pelos estágios, tá com a reserva do estoque. Chegou aqui, ele de fato lança, tá? Se cancelar, ele elimina a reserva. Então essas são as opções de automação de lançamento de estoque dos pedidos relacionados aqui com a integração. Eu vou deixar no meu caso usar a configuração padrão da conta, que aí ele pega aquele padrão que eu defini para todos os pedidos. E por último, eu tenho a opção de utilizar estoque de segurança. Essa opção, pessoal, ela é muito boa para quem trabalha com múltiplos canais e costuma ter os estoques um pouco mais baixos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o álcool, vendo álcool na Amazon, no Shopee, no Mercado Livre e na Magalu. Tá? Eu tenho 5 em estoque desse álcool. Vai aparecer em todos os canais que eu tenho 5 em estoque. Vai aparecer lá no Shopee, 5. Vai aparecer no Mercado Livre, 5. Na Amazon, 5. E no Magalu, 5. Agora pensem o seguinte. Se entra um cliente no Magalu e compra 4. E simultaneamente alguém entra lá no Mercado Livre e compra 5. Já quebrou meu estoque, né? Então é claro que para resolver esse problema a melhor forma é não deixar os estoques baixarem muito, né? Manter os estoques mais elevados. Mas para situações onde eu tenho essa situação de estoque baixo, né, em múltiplos canais, aqui eu consigo criar uma margem de segurança. Então eu coloco 2, por exemplo. Se eu colocar 2 aqui nesse campo, o que vai acontecer é o seguinte, meu estoque vai baixando. 5, 3, 4, chegou em 2, ele não vai esperar zerar para baixar meu estoque, para pausar meu anúncio no caso. Neste canal que eu estou configurando, em 2, ele já pausa o anúncio. Então, ele identificou, opa, chegou muito baixo, já pausa o anúncio. Então, essa é uma opção de segurança. Ela é obrigatória? Não é. Vocês precisam entender na operação de vocês se faz sentido. Se vocês costumam ter essa situação que eu comentei de vendas simultâneas, de estoques baixos, e está tendo problema, está tendo ruptura por causa disso, aí essa opção aqui ela pode te salvar, tá?
Vamos avançar. E aí a gente chega agora aqui na parte de preços. Tá? Então, uma das funções do ERP é justamente ajudar vocês com a precificação dos canais de venda. E aí a gente tem que fazer uma reflexão lá do começo dessa história. Quando que a gente cria o preço do produto? É lá quando compramos com o fornecedor. Né? Então, por exemplo, aqui suprimentos. Eu vou usar aqui a nota de entrada, mas pode ser também a ordem de compra. Então, comprei com o meu fornecedor um produto, comprei lá 50 unidades, importei a nota aqui no Tiny, e aí eu tenho aqui o estoque lançado dessa nota. Nas notas de entrada, eu tenho uma ferramenta que se chama formação de preços. Aqui ela, ó, formação de preços. Ela vai me ajudar a gerar o meu preço de venda. E ela aproveita para atualizar o custo do produto lá no cadastro. Tanto que temos duas abas, ó, preço de custo do produto e preço de venda do produto. Tá? No preço de venda, eu vejo aqui quanto que eu paguei com o meu fornecedor. Foi R$50 nesse caso. E aí eu aplico um markup em cima desse custo. O markup nada mais é do que um fator de multiplicação. Então eu pego 2, se eu colocar 2 aqui, que ele vai fazer 2 vezes 50, que foi meu custo. Cheguei no meu preço de venda, que é R$100. Tá, então, se eu botar 3, 32 não, vai ficar muito caro. 3 vezes os R$50 que eu paguei, 150. Tá? Então, no markup, eu preciso incluir o meu lucro. Eu preciso incluir as minhas despesas operacionais. Eu preciso incluir tudo aqui para conseguir ter lucro. Só que nos canais de venda, eu preciso me manter competitivo. Então, eu não posso ter o mesmo preço que eu trabalho no Mercado Livre igual na Shopee. Porque o meu concorrente na Shopee, ele vai se aproveitar que a comissão da Shopee é menor e ele vai baixar o preço dele. Então, ele vai ter um preço mais alto no Mercado Livre e um pouquinho mais baixo na Shopee, porque a comissão da Shopee é mais baixa. Tá? Então, eu preciso ter estratégias para cada canal. Eu preciso ser estratégico para me manter competitivo. Então, aqui eu vou formar o meu preço base. Quando eu clico aqui em atualizar, ele vem e atualiza aqui no cadastro do produto o meu preço base. Que é esse aqui, ó, amendoim japonês, por exemplo, custa R$9 um saquinho de amendoim. Se eu vender esse saquinho de amendoim no meu e-commerce próprio, onde não tem comissionamento, eu já garanti meu lucro. Se eu vender no balcão da minha loja, eu já garanti meu lucro. Mas se eu enviar para o Mercado Livre, que vai me cobrar 20% mais o frete, será que eu tenho lucro aí? Se eu mandar com esse preço? Então a ideia é que na integração de cada canal, no caso aqui é o List Store, mas de cada canal, a gente tem aqui como criar uma regra para aplicar no preço. E eu tenho duas opções, 3 na verdade, né? Não vai alterar, vai enviar o que está lá no cadastro do produto. Conforme lista, nesse caso eu tenho que criar uma lista de produtos, eu preciso lá dentro dessa lista colocar todos os preços, tudo certinho, né? E toda vez que eu tenho que atualizar, eu tenho esse trabalho de atualizar a lista. E tenho a terceira opção, que é conforme regra. Essa é uma opção bem interessante, porque eu coloco aqui 20%, e aí em cima daquele meu preço base lá no cadastro do produto, vamos supor esses R$9, se eu enviar aqui para o List Store, ele vai jogar mais 20% em cima do meu preço básico, que seria teoricamente para cobrir o custo com comissionamento nesse canal. Tá? E é assim, não é porque eu cadastrei uma regra aqui que eu vou ser obrigado a usar essa regra. Quando eu envio um produto para um canal, o Tiny me pergunta, ele me dá liberdade para escolher qual regra eu quero enviar. Pode fazer um exemplo aqui, eu vou enviar esse aqui para o Shopee. O Shopee eu não tenho regra, vou usar o Mercado Livre então, só um minutinho. Aqui, ó, vou enviar o produto para o Mercado Livre. Aqui eu vou ter as opções. Quando eu clico em editar preço, eu posso escolher. Se eu quero enviar o preço igual, está lá no cadastro do meu produto. Se eu quero enviar um preço fixo, nesse caso eu vou determinar o preço nesse momento. Se eu quero enviar a regra do e-commerce, aí sim ele puxa aquele percentual lá da integração. Ou se eu quero enviar uma regra personalizada, tá?
Então a ideia é essa, criar uma regra que seja um facilitador para vocês, para agregar algum valor a mais em cima do preço de venda, com base nos custos que vocês têm para vender no canal específico, né? No caso aqui, o Lixo Store. Beleza? Existem como criar outras regras? Tem sim, tem como criar regra por faixa de peso, por preço, né? Eu consigo criar aqui algumas regras específicas. Vamos avançar. Receber produtos. Então aqui nós temos as configurações relacionadas ao recebimento de produtos. Quando que eu tenho recebimento de produto? Quando eu cadastro um novo anúncio em algum canal e eu quero atualizar o Tiny, eu quero receber esse anúncio do canal aqui no Tiny. Ou quando eu estou começando a implementar o Tiny e aí eu já tenho lá 200 anúncios no Mercado Livre e eu preciso importar, receber esses anúncios aqui no Tiny. Então, essa é a etapa de recebimento de produtos. E aqui nós temos apenas uma opção relacionada a essa etapa, que é onde nós vamos armazenar as imagens que estão nesses anúncios. São duas opções. Importar como anexo. Nesse caso, quais são as vantagens? A primeira vantagem é que eu vou trabalhar com miniaturas. Então, quando eu olho aqui meus pedidos de venda, eu vejo que eu tenho as imagens aqui na primeira coluna. Quando eu acesso os meus produtos, eu tenho as imagens aqui também na tela de produtos. Na separação eu vou ter imagens. A imagem está no Tiny. Ela está aqui no espaço da conta de vocês. Se eu for aqui para minha conta, eu vejo que a minha conta ela tem aqui 17% usado de arquivos. Tá? Então, puxei o anúncio e junto com o anúncio, uma imagem foi gravada no Tiny. Outra vantagem é que eu nunca vou ter um problema de envio. Eu pego aqui o meu produto, eu seleciono ele e eu envio para um outro canal. Né? Esse produto aqui que está no Shopee. Está no Shopee esse produto, decidi que eu vou enviar para o Mercado Livre. A imagem está aqui no Tiny. Então, dificilmente eu vou ter um problema. Quando eu opto pela opção de URL externa, nesse caso o Tiny ele não puxa a imagem do produto aqui no nosso cadastro. Ele puxa só o caminho para a imagem, que é chamado URL, né? Aí se eu pegar um produto aqui sem imagem, deixa eu ver se eu tenho um sem imagem. Não tenho. Aqui, ó. Camisa, sem imagem. Vamos supor que tivesse a URL. Quando eu clico aqui em enviar, o Tiny vai lá na URL e consulta a imagem. Ele puxa, ele faz só uma ponte entre a imagem e o Marketplace. Qual é a desvantagem desse modelo? A desvantagem é que eu não vou ter miniaturas aqui no Tiny e que se por acaso essa URL ela quebrar ou deixar de existir, eu já vou ter problema no envio do produto para o canal. Uma outra desvantagem é que ela pode tornar o envio mais lento, né? Porque o Tiny tem que ir lá obter a imagem na URL. E qual a vantagem? A vantagem é só uma, que eu não vou ocupar espaço de dados aqui na conta do Tiny. Mas se a gente parar para pensar, todos os planos do Tiny, desde o primeiro plano, todos eles oferecem 12 GB de espaço para arquivos, para anexos. Então todos os planos têm um super espaço de anexos. Não faz sentido, né, eu usar o URL tendo 12 GB para armazenar imagens aqui no Tiny. Então eu recomendo para vocês trabalharem com essa primeira opção aqui. E como anexo, a imagem fica no Tiny e não vai ter problema nenhum. Tá? Espaço tem sobrando. Vamos salvar e avançar. Próximo passo. Fluxo de pedidos. Então aqui nós temos algumas configurações relacionadas à parte de recebimento de pedidos no Tiny. A primeira delas é bem simples. Se eu quero sim ou não importar o valor do frete, se eu marcar, o frete é considerado, ele vai ser faturado. Se eu desmarcar, vem só o valor da venda. A segunda opção é se eu vou querer complementar o endereço dos meus clientes, caso não venha essa informação no canal, através do CEP. Se eu deixar em não, o Tiny nunca vai atualizar o endereço do cliente. Chegar sem alguma informação, você vai ter que preencher. Se apenas se o bairro não estiver informado, nesse caso, o Tiny só vai complementar alguma coisa se ele identificar que o bairro do cliente está vazio, está em branco. Daí ele pega o CEP e consulta. E se eu deixar em sempre, ele sempre vai revisar. Então, às vezes o cliente fez alguma atualização na atualização não, o cliente tem um cadastro desatualizado, né, e mudou lá alguma coisa, o nome da rua ou algo assim, o Tiny vai e busca pelo CEP e já atualiza, tá? E por último, eu tenho um intermediador.
O intermediador é uma exigência da Cefaz, que é o órgão emissor de notas, e eles exigem que conste na nota fiscal, mas não é na parte impressa, tá? Não é lá onde eu pego na mão e leio o que tem na nota. É no XML da nota. Conste lá quem é o intermediador. Então, se a empresa do Bruno vendeu no Mercado Livre para a Jocelyn, quem fez o intermédio entre eu, como empresa, e a Jocelyn, consumidora, foi o Mercado Livre. Então, basicamente, eu preciso colocar aqui o CNPJ do intermediador. No caso aqui, Orix Store. Então, eu faria o quê? Colocaria aqui adicionar, botaria aqui o nome do list e colocaria o CNPJ da instituição. Pronto. Os pedidos que entrarem nesse canal já vai constar no XML quem que foi o intermediador das vendas. Vamos avançar. Dados fiscais. Aqui nós temos a natureza de operação para vendas. Tá? O que é uma natureza de operação? Basicamente é a configuração dos impostos utilizados lá na nota fiscal. Então, qual que é o IPI, qual que é o CSOICN, qual que é o CFOP, toda essa parte de emissão, de tributação, fica no cadastro de uma natureza de operação. E o que é mais comum? O mais comum é ter uma única natureza bem configurada com todas as regras dentro, em que eu uso para todas as minhas integrações. Eu uso para vendas do Mercado Livre, eu uso para vendas do Shopee, da Magalu, do Olist, da Venda. Mas, pensando que existem diversos cenários, algumas empresas elas têm a necessidade de trabalhar com naturezas diferentes por integração. Então, basicamente aqui, eu tenho a opção de definir uma natureza para essa integração que eu estou configurando, tá? Mas o comum é ter uma única natureza que vai servir para todas as integrações. Próximos passos. Situações de pedidos. Então, como é que isso aqui funciona? Isso é muito importante. Aqui no Tiny, em vendas pedidos, nós temos aqui as situações do Tiny, tá? Até para quem quiser entender melhor sobre isso, eu recomendo muito a aula de fluxo de pedidos, fluxo de vendas, que a gente aborda só essa tela aqui e faz a coisa acontecer, tá? Mas quais são as situações do Tiny? Todos em aberto, aprovado, preparando envio, faturado, preparando envio, enviado, entregue, não entregue, dados incompletos e cancelados. Então essas aqui são as situações dos pedidos no Tiny. Só que essas situações, esse fluxo é particular do Tiny. Se eu for lá no Mercado Livre, eles também têm situações por pedidos, mas são diferentes das do Tiny. No Shopee também vai ter situação lá, mas vão ser diferentes. E imaginem que o Tiny integra com muitos canais, muitas plataformas, e cada um deles tem lá suas próprias situações. Então a gente tem que trabalhar com equivalências, tá? Para isso que serve aqui o mapeamento das situações, fazer equivalências. Por exemplo, aqui, ó, aguardando o faturamento, é o nome da situação aprovado lá no List Store. Em outras palavras, aguardando a emissão da nota, né? Não existe esse status aqui no Tiny. Não existe um status de aguardando. Não existe aqui um status aguardando a emissão da nota. Mas se o meu pedido está aguardando pela emissão da nota, é porque o pagamento foi aprovado. Então eu quero que no Tiny esse pedido... Jonathan, o botãozinho que você está clicando aí me bota no mudo, tá? Se você quiser mexer no seu, é bem embaixo, tá? Ali onde tem a mãozinha, o primeiro que bota o seu, tá? Então eu tenho aqui o código no e-commerce, a situação no e-commerce e a equivalência no Tiny. Outro caso aqui, ó, faturamento em processo, né, que seria algo como a nota fiscal está sendo emitida. Eu não tenho aqui no Tiny um status entre preparando envio e faturado, não tem algo no meio, né? Ou ela está preparando envio ou ela já está faturada. Então também eu vou usar a mesma lógica. Se está aguardando aqui pelo processo da emissão, então está aprovado no Tiny. E aqui, então, o que é importante? Aprovado, em aberto e cancelado, para que isso reflita aqui na situação dos pedidos, tá? Se não estiver preenchido, existe esse botão aqui em cima, adicionar situações padrão. Você clica nele e o Tiny já preenche com o que é padrão. E aí você tem liberdade para alterar se alguma coisa não estiver correta, mas a gente já tenta facilitar a vida de vocês com esse botão, tá? Deixando tudo pré-configurado. Então, vou salvar e avançar. Aqui nós temos a opção de forma de recebimento.
para quem quer fazer algum tipo de controle financeiro dos pedidos dos canais de marketplace ou dos canais de e-commerce em geral, né? Aqui nós podemos habilitar e aí definir uma forma de recebimento padrão ou fazer um mapeamento. Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa parte, porque a gente vê isso na aula de quarta-feira, que é o módulo financeiro, tá? Então, só dando um contexto mesmo, que aqui eu habilito para receber as formas de recebimento nos pedidos do canal que eu estou configurando. Vamos avançar. E por último, o polêmico e confuso tela de formas de frete. Então, como é que funciona isso, pessoal? Se vocês trabalham com as logísticas próprias dos marketplaces, exemplo, Mercado Envios, Shopee Envios, Amazon DBA, Magalu Entregas, quando você não tem lá um contrato com a Jadlog, um contrato com os Correios, você usa o que o marketplace te oferece, você usa aquela modalidade própria do marketplace, você não precisa configurar absolutamente nada nessa tela, tá? É só finalizar a instalação. Não tem problema. Vai funcionar, vai conseguir imprimir etiqueta por aqui, porque nesse caso não é o Tiny que está gerando a etiqueta, é o Marketplace que está entregando tudo prontinho aqui por Tiny, tá? Quando que eu vou ter que fazer um mapeamento da forma de frete? Quando eu trabalho com a minha logística própria. Então, imagine o seguinte, eu vendo no Mercado Livre, mas eu vendo sofá. Sofá, o Mercado Envios não transporta. Ele não é muito grande, não transporta via Mercado Envios. Então, eu vou ter que usar minha própria logística. Eu vou ter que ter um contrato com uma transportadora ou algo assim para poder transportar os produtos que eu vendo, porque eles são muito grandes. Nesse caso, vou ter que mapear, tá? Porque quando o cliente entra lá e escolhe comprar o meu sofá, ele vai escolher qual é a forma de envio. Isso vai ter que entrar assim dessa forma no Tiny. Outra situação em que eu vou ter que mapear. Se eu tenho uma loja própria, se eu tenho uma loja na Tray, na Nuvem Shop, na loja integrada, na venda e-commerce, nesse caso não existe uma modalidade própria de envio. Eu tenho que trabalhar com a minha modalidade de envio. Aí nesse caso, realmente vou ter que fazer um mapeamento aqui, que basicamente serve para quê? Para que quando o meu cliente entra lá na minha loja e escolhe lá que ele vai comprar o álcool e ele quer receber por Sedex, o pedido entra aqui no Tiny com a forma de envio Sedex. E aí eu vou conseguir trabalhar com essa logística, vou conseguir enviar na expedição, vou conseguir interagir ali com os correios para poder gerar a etiqueta de envio, tá? Então, basicamente é isso. Se for marketplace, se você usa a modalidade do marketplace, só clica aqui em finalizar e tá tudo certo. Para quem precisa entender um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui, é só clicar que ele vai abrir uma aba para vocês entenderem melhor como é que faz esse mapeamento. Beleza? Então vou clicar aqui em finalizar a instalação. Agora ele me faz a sugestão de importar os meus produtos ou apenas concluir essa integração. Eu vou clicar em concluir e aqui a gente já engata na próxima aula, que é amanhã, que é justamente sobre isso, né? Que é por produtos, aula de cadastro de produtos e anúncios, tá? E o módulo de suprimentos. Então a nossa aula ela termina hoje aqui, tá? Na parte da integração, com a finalização da integração, passando pelos detalhes que nós temos ali dentro, e amanhã a gente segue essa aula falando sobre a importação de produtos e anúncios e relacionamento entre produtos e anúncios. Agora eu abro para vocês levantarem a mão, fazerem perguntas, vou pedir se a Jo tem algo ali no chat para responder, se ficou alguma coisa para trás. Não, Bruninho, pode seguir. Beleza, então a Daiane levantou a mão, pode abrir o microfone, Daiane. Boa tarde, Bruno. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo. Então, não tem um pouco a ver a minha dúvida com a aula de hoje, mas acredito que você possa me ajudar. Em pedidos de vendas, eu coloco e não aparece um pedido de hoje, tipo de ontem e de hoje, da Shopee, no Time. Eu não sei se tem a ver com alguma configuração que eu fiz errado na hora da integração. Eu sei que não está a data atual. A última está mostrando aqui outro pedido do dia 29/2. Tá, vamos lá. É que existe a data do pedido criado no Tiny e existe a data do pedido na Shopee. Tenta abrir o teu pedido
e olhar aqui, ó, detalhes da venda. Ele foi cadastrado no Tiny, esse meu aqui, por exemplo, ó, 19/12/2023 às 17h35. Mas a data da minha venda, aqui tá igual, né, porque não veio do e-commerce, mas a data da venda, ela aparece aqui, ó, a data que foi criada no Shopee. Então existe essa diferença entre a data que o pedido foi criado no Tiny e a data que de fato a venda aconteceu no Shopee. Então, pessoal, eu abri agora aqui, nessa parte, né, pedidos de venda. Aí não mostra nada, não tá mostrando nada. Porque eu coloquei a data de hoje, vou colocar de 30 dias. Ah, tu disse que tá aparecendo os pedidos de hoje aqui, é isso? Não tem importância. Não tá mostrando. O último que estava mostrando foi dia 29/2. Entendi. Não tá puxando os teus pedidos da Shopee, no caso, né? Isso. Outra coisa também é a questão do estoque. Aí eu fiz o quê? Eu comecei a olhar alguns vídeos no YouTube. Aí eu falei assim, não, eu vou aqui receber pedidos do e-commerce, né, para ver se puxava. Aí mostrou da data de ontem, no caso. Aí eu não sei o que foi que eu mexi, simplesmente o estoque lá da Shopee sumiu, ficou zerado. Tá, vamos lá. Primeira informação que eu preciso para te ajudar. Qual que é o teu plano? Sabe dizer? Ai, peraí. Como eu consigo ver? Porque foi meu esposo que contratou, então... Início minha conta. Aqui você consegue ver qual que é o teu plano. Início minha conta, só um minuto. Início minha conta. Aí vai ter aqui, ó, plano atual. Aí vem. Embaixo, né? Só um minuto. Crescer, tá. Tu sabe me dizer que já teve mais de 100 pedidos nesse mês aqui? Mais de 100 pedidos? Acredito que sim. Então é assim, o plano Crescer, ele contempla 100 pedidos que importam automático. A partir dos 100, aí não importa mais automático, aí você tem que clicar aqui em vendas, pedidos no e-commerce, selecionar aqui a Shopee, olhar os teus pedidos, marcar eles. Eu vou fazer uma simulação com o Mercado Livre. Marcar eles e clicar em receber. Quando virar o mês, o Tiny vai importar mais 100 pedidos. Quando chega em 100, ele sempre para de importar automaticamente, tá? Porque esse plano Crescer, ele contempla 100 importações automáticas. Por isso que ele para quando atinge o número 100. Se você quiser, se você tem mais de 100 pedidos por mês, talvez faça sentido para ti migrar o plano, migrar para o Evoluir. Evoluir, né? O Evoluir, ele tem importação ilimitada. Então ele não vai ter mais uma questão ali de chegou em 100, parou de importar. Ele vai continuar importando sempre. Entendi. Aí a questão do estoque. Então tem tudo a ver, né? Então se eu começar a puxar os pedidos da forma manual, aí vai ficar igual a da Shopee, porque até o momento não está. Sim, que é uma volta que dá, né? O pedido acontece na Shopee, ele cai no Tiny, aí o Tiny baixa o estoque, movimenta o estoque e o Tiny retorna a informação para a Shopee. É um círculo, né? O pedido acontece, ele cai. A partir do momento que tu bater os teus 100 pedidos, ele vai parar de importar automático. Então, vai sair um pedido na Shopee, mas não vai estar no Tiny, não vai baixar o estoque, não vai completar essa volta, esse giro, não vai retornar a informação. Então pode ser por isso que teu estoque não está correto. O que tu pode fazer? Tu pode monitorar essa telinha, né? Vamos supor, sempre que bate o 100, tu pode monitorar essa telinha e quando tem um pedido, manualmente tu manda receber. Que tu resolve o problema do estoque, mas em compensação tu precisa ficar ali na frente do computador sempre importando os pedidos. Não vai compensar muito fazer isso. Eu acho que a vantagem é fazer um upgrade para o próximo plano, que aí já fica tudo automatizado e limitado. Então, não vou precisar mexer mais em nada em relação a essa diferença de estoque entre a Shopee e a Tiny, se eu mexer, se importar manualmente. Isso. Porque tá uma diferença muito grande, entendeu? No Tiny e na Shopee. Tá tudo bagunçado. Tem
que verificar se todas as suas configurações estão certinhas, né? Se aqui no início integrações, aqui na Shopee, na parte de produtos, regra de estoque, se está configurada essa regra, essa é uma opção importante. Não, eu acho que tá. Tá. Outro ponto, todos os seus produtos precisam ter o anúncio vinculado. Esse é o caso do meu aqui, o amendoim japonês de 90 gramas. Ele tem o símbolo da Shopee, ó. Tá vendo? Uhum. Todos os seus produtos têm que ter esse símbolo aqui. Para isso, tu precisa relacionar os teus anúncios com produtos. Não, isso aí tem que fazer também. Sim, eu tentei emitir a nota fiscal dando isso. Tá? Acho que os dois produtos estão tá dando que não estão relacionados. Então tem que relacionar, tá? Se tu quiser saber mais sobre relacionamento, é a aula de amanhã, o cadastro de produtos e anúncios. Aí a gente faz na prática ali a parte de importar, relacionar, fala sobre esse tema, né? Entendi. E assim, então configuração da integração, ter os anúncios relacionados com os produtos e a regra de lançamento de estoque de pedidos, que fica aqui em configurações, aba suprimentos, configurações de estoque. Momento em que o Tiny vai lançar o estoque do pedido quando entra no sistema. Uhum. Essa é uma opção extremamente importante para que funcione tudo certinho. Eu acredito que esteja correta essa parte, né? Então se está tudo certinho, realmente é essa questão dos 100 pedidos mensais que está te atrapalhando. Tá bom, então. Tá bom, daí? Obrigada. Imagina, qualquer coisa pode retornar aqui amanhã. Tá certo. E contar para nós se deu certo, tá bem? Tá bom, obrigada. Por nada. O próximo é o Emerson. Pode falar, Emerson. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, tudo certo, e você? Beleza. Bruno, a minha dúvida, né? Que é o seguinte, eu vou começar as vendas aí no Marketplace, né? No caso, minha loja mesmo, né? Uhum. Eu fiz lá o contrato com a Kangoo, né? Uhum. Beleza, tudo certo. O que acontece? Entre o pedido, por exemplo, eu fiz um pedido para mim, né? Uhum. Então, fiz um pedido para mim, a gente só tem um produto, tá? Fiz um pedido para mim, aí fui colocando para como é que chama? Foi andando com o fluxo, né? Até cadastrar o gateway do produto, colocar lá o Kangoo, né? Que é o gateway de transporte e tal. Tu preencheu manualmente, então, a logística no teu pedido? Não, eu fui indo manualmente, né? Só que eu não consegui, aí ele deu uma mensagem que não tinha todos as coisas feitas corretamente. Uhum. E eu não sei se é por isso, não enviou para o Kangoo, porque uma hora ele fala, e agora para você emitir a etiqueta, você tem que ir lá no Kangoo, lá no Kangoo, só que no Kangoo não tinha nada lá também, entendeu? Então eu tô perdidão nesse processo, porque eu tenho a Tiny, outra empresa minha, mas a gente não tem venda online, né? Entendi. Então, eu tô me matando aqui para entender como que vai colocar esse transporte, já está integrado, mas eu não tô conseguindo entender esse caminho aí, porque para mim eu entender esse caminho já o resto das outras coisas já conhece, né? Assim, talvez vou ter dificuldade com os marketplaces, que eu nunca mexi, né? Mas vou acompanhar as aulas. Mas pelo menos para mim entender o beabá, né? Recebi o pedido, aí separação, expedição, vou lá na Kangoo, emito tem que pagar lá, acho que é na Kangoo, o transporte, e isso daí já volta para o Tiny automático, vem aqui e emite a etiqueta. Pronto, é isso que eu quero. Perfeito, dá para fazer isso aí, tá bem tranquilo, o Tiny ele tá projetado para isso, mas realmente são algumas configurações que tu tem que executar. A primeira delas eu acho que tu já fez, que foi integrar com o Kangoo, né? Já fez aqui a integração em gateway logístico, já tá com a Kangoo integrada, tá? Isso. Como eu tô aqui também, ó, o Kangoo tá integrado, eu tenho aqui todas as minhas formas da Kangoo. Beleza. Agora é o seguinte, qual que é a tua plataforma de e-commerce? A minha? Isso. Era a gente está mudando agora para o Yamp. Yamp, certo. E era qual? Era o
Loja integrada, no WooCommerce. WooCommerce. É. Tá. Tu vai querer já configurar no YAMP ou tu prefere já... No YAMP. No YAMP. É. A tua loja não tá rodando ainda no YAMP, né? Não. Tá, então eu vou só dar aqui uma explicação. Por acaso, eu acabei de receber, porque tem o pessoal do marketing lá tá mexendo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Integração no YAMP está realizando. GPT Mix, estão nas Ah, não, nada a ver. Eles estão fazendo integração no YAMP aqui aí no Tiny, né? Tá. Mas... Eu vou usar uma outra aqui como exemplo, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Uhum. Quando teu cliente ele entra lá na tua loja no YAMP, ele vai ter lá o cadastro dele com o CEP dele. Então vai existir uma integração entre YAMP e Kangoo, mas essa integração é para fazer conta, né? O cara escolhe lá o produto que ele quer, ele vai fechar o carrinho, pega o CEP dele e calcula o frete, tá? Então a YAMP com o Kangoo ela faz só cálculo de frete. Aqui no Tiny, ele faz a geração da etiqueta. Só que o pedido da YAMP, que saiu lá na YAMP, que fechou na YAMP, ele precisa entrar no Tiny já com a forma de envio que foi escolhida lá no ato de finalizar a venda. Para isso, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que vir para cá. Uma informação importante. A gente quer fazer frete grátis. Dá para fazer também. Aí a configuração é lá no YAMP, é isso? Aí porque, vem o Tiny. Lá na YAMP tu vai determinar, bom, eu vou usar o Sedex como grátis. Eu vou usar o jadlog.com como grátis. Vai ter que definir, porque grátis não tem, né? Tu vai ter que pagar. Entendi. Mas tu vai ter que escolher qual que é Grátis é comercialmente falando. Não tem, né? Assim, é só para ter o cliente que fica grátis. Alguém tem que pagar essa conta. Então tu vai ter que escolher qual que é a modalidade. Quando fecha o teu pedido na modalidade grátis, ele vai gerar um código. Para todas as logísticas ele gera um código. Esse pedido ele entra no Tiny já fazendo referência com a modalidade que foi escolhida na venda. Então funciona assim: início, integrações. Como eu não tenho o YAMP aqui, eu vou usar a Venda E-Commerce, que também é uma plataforma de e-commerce. Aqui ela é do nosso grupo, do List, né? Tem o YAMP também no Tiny, eu vi aí. Tem, mas aqui só na minha conta, né? Na minha conta eu trabalho com o que tem integrado, né? Mas tem sim YAMP. Tem YAMP. Aqui ela. Tá aqui, né? Só não tem. Eu, Bruno, não tenho a integração com o YAMP. Eu tenho com essas, né? Então eu vou usar o Venda E-Commerce como um exemplo. Eu abro aqui a integração. Eu clico em mapeamentos, formas de frete. E aqui eu adiciono. Bom, vou adicionar aqui o Correios por Kangoo. Ó, Correios PAC via Kangoo. Agora eu clico nessa correntinha aqui e eu preciso de um exemplo de pedido que tenha sido por Correios PAC via Kangoo. Vamos supor que meu pedido 1515 foi por PAC, certo? Quando eu buscar, o Tiny vai lá na YAMP e olha qual que é o código que está vindo para nós quando o teu cliente escolheu PAC por Kangoo. Aí eu vou fazer uma simulação. Vamos supor que seja PAC Kangoo. Vai ficar assim, ó. PAC Kangoo. Este é o código que chega da YAMP no Tiny. Mas quando chegar esse código, o Tiny já aprendeu que ele vai ter que colocar Correios PAC via Kangoo. Isso a gente chama de mapeamento. Quando eu ensino o sistema aqui, quando ele recebe aquele código, qual é a forma de frete que ele tem que colocar na venda? Deu para pegar? Sim. O que isso vai fazer? O que isso vai mudar na tua vida? Hoje, quando tu recebe um pedido da YAMP ou do WooCommerce, ele entra no Tiny, mas ele entra sem a forma de envio definida. Ele entra assim, ó, não definida. Aí, com isso, tu não consegue enviar para expedição, né? Porque como é que eu vou gerar uma etiqueta se eu nem sei qual que é a forma de frete que foi escolhida lá na venda? Quando tu faz o mapeamento, quando tu faz esse mapeamento que eu mostrei aqui, qual é a diferença? Ele vai entrar no Tiny, meu pedido, mas ele já vai entrar aqui com Correios PAC via Kangoo, exemplo, né? Então, tem um pedido que entrou aqui com a forma de frete definida. Tem algumas pessoas que fazem esse trabalho manual. Vai lá na YAMP ou na plataforma que for. Ó, o Bruno comprou por PAC. Vem aqui no Tiny, edita e coloca manualmente. Mas não precisa disso. Se tu faz um mapeamento, isso se torna algo automático. O cara escolheu o Sedex e já entra no Tiny como Sedex. O cara escolheu o Jadlog, já entra no Tiny como Jadlog.
certo? Então, o primeiro ponto que eu preciso automatizar é isso. Eu preciso que o meu pedido caia aqui dentro do Tiny, já com a forma de envio definida. Quando eu definir isso, aí fica fácil. Aí depois disso fica fácil, tá? Eu vou ter que ter aqui no meu produto a parte de dimensões. Eu vou pegar aqui o amendoim japonês. Eu vou ter que ter essas dimensões preenchidas. Por quê? Para o Tiny conseguir usar esse dado para etiqueta para ti. Então, eu vou ter que ter essa informação aqui no produto. Tu vai pegar o teu pedido. Eu vou mostrar como faz manualmente, tá? Mas na aula de quinta-feira eu ensino como automatizar tudo isso. Eu vou mostrar aqui como faz manual. Vamos ver esse pedido aqui, se ele tem uma forma de envio definida. Não tem, então eu vou colocar uma forma de envio nele. Vou pegar um outro pedido aqui para facilitar a minha vida. Deixa eu te falar, eu tentei fazer o frete não pela loja, como se eu vendesse por telefone, sabe? Aí tu tem que definir no pedido. Uhum. Aí eu definindo no pedido mesmo, não foi assim automático, entendeu? Perfeito. Dá para fazer também, tá? O importante é que teu pedido tenha a forma de envio ali definida. Que é o desse meu aqui, ó, 10231. Ele tem uma forma de envio definida que se chama transportador evento. Isso não existe, é só um exemplo, tá? O que eu vou fazer com esse pedido? Se fosse real, eu iria gerar a nota, emitir a nota, mas o mais importante é enviar ele para expedição. Ó, selecionei, mais ações, enviar para expedição. Quando eu faço isso, o meu pedido, ele vai ganhar uma referência aqui na coluna de integrações, EX. Significa que ele foi para expedição. E expedição é o módulo que vai gerar a tua etiqueta, né? Então vamos para lá. Vendas, expedição. Tu vai chegar nessa tela e tu vai pensar, tá, mas cadê o meu pedido? Ele não vai aparecer aqui. Aconteceu isso, né? Eu descobri que eu tava lá, incluído em expedição, né? Isso aí, porque a expedição ela trabalha por aqui. Apanhando pra caramba, eu achei isso aí. Mas é assim mesmo, essa dor eu já conheço bem. A pessoa chega aqui e não... Cadê o pedido que eu acabei de mandar? Não tá aqui. Né? Que coisa estranha. Por quê? A expedição ela trabalha por agrupamentos. E ela sempre agrupa a mesma forma de envio. Então tem que clicar aqui em cima em incluir a expedição. Selecionar a forma de envio que tu quer trabalhar, que tu quer incluir o agrupamento. No caso aqui eu tenho o transportador evento, que é o que estava lá no meu pedido. Que é onde ele apareceu, ó. Tá aqui, né? Eu vou selecionar, pode ser um ou mais de um, e salvar. Tá, tem um ali que não dá, mas tudo bem. Salvei, gerou a expedição número 18. Vamos lá para a lista ver essa expedição. 18. Então, a expedição número 18 ela tem 2 pedidos, mas poderia ter 10, 15, 50, né? Porque é agrupamento, né? Aí o que eu faço? Eu concluo essa expedição. A partir do momento que eu concluo, eu vou ter aqui a opção de imprimir a etiqueta de envio. Então, essa é a forma manual de executar aí, você foi ali... Desculpa, você foi rápido. Você foi lá e imprimiu, que eu não vi nada disso lá. Você foi lá incluir. Aí, selecionar a forma de envio que tu vai trabalhar. Que no caso lá é o gateway, né? Kangoo, isso. Mas sempre assim, dentro do Gateway Kangoo, tem lá o jadilog.com, tem correio, Sedex, e é isso que tu vai marcar aqui, ó. Certo? Não, no meu então não tá legal assim, não. O meu não tem isso. Dá uma olhadinha ali que tem. Clica ali para te ver. Vai lá para vendas, expedição. Clique em incluir expedição. Uhum. E aqui, ó, forma de envio. Forma de envio. Tem correios, transportadora, retirar pessoalmente e gateway logístico. Gateway logístico tá aqui direto? Tá, e quando tu clica em correios, aparece algum pedido aqui embaixo? Não, nesse momento não tem pedido, né? Não, tudo bem. Mas a forma de envio não vai mudar, vai ser isso aí mesmo. Aqui é só a forma que tu agrupa. Tu precisa agrupar sempre pela mesma modalidade. Se for correios via Kangoo, às vezes acontece de ficar correios aqui, mas é via Kangoo. Aí o que tem que fazer para te conseguir identificar isso? Acessar aqui, ó, configurações, aba vendas, formas de envio. Configurações, vendas. Isso aí, ó.
Formas de envio. Isso, ó. Aham. Correio Sedex, gateway logístico. Às vezes tu vai ter que criar aqui uma referência, ó. Via Cangu. Pra te conseguir enxergar lá que é pro Cangu. Se ficar só Correios, Correios, então. todos. Porque o Cangu é o quê? Ele é um contrato guarda-chuva. Então, teu contrato é com a Cangu. Tu vai lá e tu diz, ó, eu quero o serviço da Cangu. Mas a Cangu por trás, ela tem um contrato com os Correios, ela tem um contrato com o Jadlog, com a Azul Cargo. Né? Tá, então eu clico, por exemplo, em Correios, aí onde tá descrição de forma de envio, tipo, Correios Cangu. É isso? Sim, mas tu tem que olhar aqui o gateway, ó, tipo de logística, só nos que diz assim, ó, Cangu. Só pra te saber que é via Cangu, né? Então, mas aí que tá me confundindo. Porque assim, ó. Eu tenho aqui na descrição, eu tenho correio, transportadora, retirar pessoalmente e gateway logístico. Aí eu tenho tipo de logística. Correio, transportadora, customizado e gateway logístico. Vamos partir vamos um passo atrás. Volta aqui e vai em cadastro de gateway logístico. Cadastro de gateway logístico. Aham. Tá que nem o meu assim, Cangu? Tá igualzinho aí. Eu vou tirar só um minutinho. Deixa eu voltar aí. Tá igualzinho, Cangu, ó. Quando tu clica, diz, ó, só mexer, você deixa está eu voltar logado? lá no meu. Tá, vou clicar. Tá igualzinho, tá? Aparece você está logado? Estou logado. Tá, e rolando aqui mais pra baixo, ó. Tem esse Correios Mini envios via Cangu, Jadlog via Cangu, Sequoia via Cangu, tem isso também? Ixi, deixa eu embaixo. Não. Não tem. Então falta alguma etapa ali na tua configuração, tá? Ah, tá assim, ó. Tá falando que tá logado. Tá. Aí tá aqui, ó. Adicionar ou vincular formas de frete. Aí, só tem uns. Deixa eu ver. Tá assim. Ah, tá aqui agora, ó. Formas de envio aí. Gateway logístico, frete. Formas de envio Cangu, Carvalina. Eu coloquei o mais, começou a abrir. Isso. Correio Mini também. É, tu escolhe o que tu quer usar pela Cangu aqui, ó. Adicionar vínculo, Ah. certo? Aí então Tá. escolhe as tuas modalidades e salva. Começou a clarear o negócio. Começou a fazer Realmente sentido. não tava, não. É. Não tinha nada disso. Esse daqui são o que eu escolho para trabalhar na Cangu, é isso? Isso mesmo. Aí depois tu clica em salvar. Agora sim a gente vai voltar para aquela aba que nós estava antes. É salvar. Agora a gente vem para cá, ó. Novamente aqui, ó, formas de envio. Agora apareceu? Agora, vamos lá. Configurações, vendas, formas de envio. Isso. Vamos ver agora. Agora sim, cara. Agora sim, né? Beleza. Agora tem aqui Correios Mini, Correios Sedex. Tudo via Cangu, né? É. Tá. Beleza. Acho que agora eu vou chegar lá nesse ponto aí de escolher a. Isso aí. Agora vem aqui na expedição, ó. Clica aqui em incluir Expedição. e olha se apareceu aqui as formas da Cangu. Expedição. Incluir. Agora sim. Apareceu. Agora vem lá, ó. Correio Mini, Pax, Sedex, que é tudo o que vai sair da Cangu, né? Isso. Então agora tu só precisa de um pedido por uma modalidade da Cangu que tu envie para expedição e que tu faça esse processo que eu falei, que aí vai dar certo. Tá. Não, aí eu acho que já tô liberado, o pessoal tem mais dúvidas aí, mas eu já, agora já clareou, pelo menos eu acho que agora eu vou conseguir chegar lá na Cangu. Eu quero que a Cangu receba esse pedido, entendeu? Claro, com Pra certeza. ver como é que tá funcionando aqui. Agora vou acompanhar as aulas para chegar nessa questão do e-commerce, da loja, tudo. O importante para ti vai ser essa aula de quinta, ó. Fluxo de vendas, para te entender o fluxo entre o pedido que chegou, o que eu faço com ele, para onde ele vai, como ele vai, né? Falando nisso, que eu me cadastrei nessa aula e as próximas aulas vocês vão mandar um e-mail, isso, né? Tu pode entrar em todas, tá? Todas as aulas que tu quiser entrar, é o mesmo link. Se quiser participar a semana inteira também, bem tranquilo, que daí já pegam... Vocês vão mandar o e-mail ou não, né? Vai mandar mais e-mail? É só no dia que tu se inscreveu. Então, se tu não pode se inscrever todos os dias, vai receber o e-mail todos os dias. Naquela página, sabe, de inscrição?
Tá. Todo dia, esse e-mail que eu recebi hoje vai ter aí para vocês, né? Isso, desde que você se inscreva em todos os dias. Tá, beleza. Beleza? Então. Muito obrigado, viu? Imagina, Emerson, nos próximos dias tu me conta se deu certo, tá bom? Maravilha. Valeu, Isso. obrigado. Valeu. Eu recebi um e-mail aqui da Kangun falando que a loja foi sincronizada com a Kangun. Acho que agora que sincronizou. A coisa tá começando a fluir. Beleza, então. Valeu, obrigadão. Valeu, Emerson. Falou, tchau, tchau. A próxima é a Daiane. Pode falar, Daiane. Pode abrir. Oi, Bruno, sou eu de novo. Então, eu fiz manualmente agora. Eu coloquei os pedidos no e-commerce e coloquei para receber os pedidos, né? Só que ainda não está mostrando um pedido de venda. Tá zerado aqui, não está mostrando nada. Dá uma olhadinha na data se não tem algum filtro aplicado aqui em cima. Vendas, pedidos de Peraí, venda. só um minuto. Você pode estar com algum Isso. filtro aqui em cima. Por período, deixa sem filtro. Tá últimos 30 dias. Tenta deixar sem filtro pra ver. Peraí. Para colocar, é o que? Limpar filtro, é? É aqui, ó, por período, sem filtro. Que daí ele não aplica filtro nenhum. Tu me mostra novamente que eu não vi. Ah, tá. Vi agora. Viu? Peraí, só um minuto. Sem filtro. E na aba, clica em todo. Porque pode ser que teu pedido esteja em uma situação específica. E todos vai pegar antes da situação, ó. Eu tenho aqui pedidos em aberto. Sim. Todos, né? Uhum. Deixa eu ver. Agora estamos aprovados. Deixa eu ver se está com a data de hoje. Ainda está mostrando dia 29/2 aprovado. Tá mostrando o quê, perdão? Está mostrando dia 24, não, dia 29/2 de fevereiro ainda. Na aba de aprovados. Tá, é que talvez clica na aba de todo, porque pode ser que ele não tenha sincronizado para aprovado, entendeu? Clica na aba Mas todo. eu vi na Shopee, está aprovado. Não, tudo bem. É que pode ter um probleminha ali no mapeamento. Então, pra gente descartar que seja algo relacionado ao mapeamento, clique em todo, só pra gente ver se tá no Tiny o pedido. Tá aqui o de hoje, dia 15. Aí coloca o mouse em cima da bolinha pra ver qual que é o status que ele tá. Deixa eu ver. Tu tá falando nos 3 pontinhos, é? Não, é do lado direito. Tem as bolinhas que representam de todo. Sim. Pronto para envio. Tá laranja. Tá, então o teu pedido, ele tá aqui, ó, nessa aba, ó. Pronto para envio ou preparando envio? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto para envio. Tá, então é essa aqui, ó. Pronto para envio. Aqui estão seus pedidos. Encontrou eles? Deixa eu ver aqui. Pronto para envio. Cuidado para não confundir com preparando envio, tá? Tá. Tá uma quantidade maior. Tá 202 pedidos e não tá. Não é isso, não. É porque pegou todos, não sei. Tá aqui desde. É porque a gente deixa Sim. sem filtro, né? Então, Tá. todos os pedidos da tua conta no Tiny que estão prontos para envio. Mas o correto não era para estar em aprovado, né? Sim, só que talvez tu tenha feito alguma ação pela Shopee. Por exemplo, imprimiu uma etiqueta pela Shopee, fez alguma coisa assim? Não, os de hoje não. Tá, então o teu pedido de hoje, ele entrou no Tiny como pronto para Pronto envio. para isso. Tá, olha se ele tem nota, se ele tem algo assim, porque pode ser que tu tenha configurado uma automação e aí ele avançou. Caso não, a gente vai para uma outra solução. Só tá aqui, está lançado. Nota não tem. Não. Tá, então pode ter um erro no teu mapeamento. Aqui, ó, em início, integração. Peraí, só um minuto. Peraí. Início. Integrações. Shopee, Shopee. mapeamentos,
Mapeamentos. Situações de pedidos. Isso. Aí dá uma olhadinha se tá parecido com o meu aqui, ó. Peraí, vi. Deixa eu tirar uma foto aqui que eu... Não, faz o seguinte, vamos focar já na situação de problema. Essa situação aqui, ó, pronto para envio. Tá diferente mesmo. O teu tá em aberto, o meu tá pronto para envio. Então tem que colocar em aberto, certo? Para ti esse pedido é aprovado lá, né? Os pedidos eles são aprovados. Então bota para aprovado. É porque realmente tá diferente algumas coisas aqui. Oi? O áudio tá um Tá diferente. Tá diferente. Algumas coisas eu vi aqui que tá diferente. Do meu e do teu, entendeu? Exclui tudo. Vamos dar um reset na vida aqui, ó. Apaga tudo que eu tô fazendo. Peraí. Deixa eu ver. Tu fez como? Tá. Sim, na lixeirinha, né? Isso. Vai. Peraí. Remover. Foi, apaguei todos. Tá. Agora tu clica nesse botão, ó, adicionar situações padrão. Adicionar situação padrão. Tá. Agora rola para baixo. Só muda aqui, ó, o pronto para envio, bota para aprovado. Se o pedido tá pronto para envio, porque ele tá aprovado, né? Peraí, vi. Pronto para envio, igual aprovado no time. Já configurado assim. Tem certeza? Porque o padrão não é esse, tá? Ó, ready to ship, aprovado. Ah, tá. Foi? Aí é só salvar agora, né? Tem mais um detalhe. Habilita essa opção aqui para o teu pedido poder retroceder, porque ele já avançou, a gente quer que ele volte. Habilita isso aqui. Tá. Clique em salvar. Certo? Certo. Agora vamos lá, ó. Vendas, pedidos de venda. Vendas. Pedidos de venda. Clica na aba pronto para envio. Tá 202. Tá. Ainda. Agora seleciona todos aqui na lateral, na caixinha de seleção. Peraí, vi. Foi. E clique em sincronizar situação. Agora, essa quantidade, ela não tá na Shopee, não. Na Shopee, os pedidos de hoje tem 12. Não, tudo bem. Aqui a gente só vai verificar aqueles que já foram para frente não vai ter problema. Esses 12, eles vão retornar para aprovado. Ah, tá bem. Aí eu coloco sincronizar a situação, né? Isso. Vai dar um resumo para ti, ó. Status, pronto para envio para aprovado. Tá, peraí. Tá carregando aqui. Uhum. Enquanto carrega, eu vou responder a do Everton, tá? Tá. Que pode demorar um pouquinho ali, tá bem? Tá bom. Depois tu levanta a mão de novo que eu volto pra ti. Tá. O Everton, pode abrir aí. Aberto. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Ô, Bruno, deixa eu te falar. Segunda vez que eu tô vindo aqui na aula, porque antes eu fazia diferente, então depois que eu vi a primeira aula e eu vi que eu tava fazendo de uma forma meio que atrapalhada, que é o recebimento
dos pedidos do e-commerce, eu já ia direto para a emissão de nota e já ia para a expedição e já lançava ali as etiquetas de envio, pronto, e finalizava aquilo ali. Aí eu vi primeiro a separação, do jeito que você ensinou, aí vem tudo direitinho. Mas aí você já viu, né? Quando a gente muda o jeito de fazer, aí você fica todo embaralhado. A minha dúvida hoje é o seguinte, porque eu estou fazendo pela separação e eu estou com 2 pedidos que eu já separei, já embalei, só que quando eu fui lá agora na expedição, só para desencargo de consciência, eu vi que lá ainda está pendente. É normal isso? Tá pendente? Ou eu que tenho que ir lá na expedição e concluir ela? Tu chegou a marcar esse gatilho aqui, ó, em configurações, aba vendas, dentro aqui rola para baixo em configurações da separação. Esse gatilho, ó, permitir criar e concluir expedições ao iniciar a embalagem dos pedidos, tá habilitado para ti? Deixa eu só lá dar uma olhada, porque eu fiz um monte de coisa, então, né? Bem tranquilo, é muita coisa, né? Configurações, vendas, né? Isso, configurações da separação. Configuração da separação. Vem. E agora qual que é que você falou aí? Permitir criar e concluir expedições ao iniciar o processo da embalagem. Permitir e autorizar a nota fiscal, permitir criar e concluir a expedição ao iniciar a embalagem. Isso mesmo, embalagem de expedido, tá marcado. Tá marcado? Tá. Então, assim, ó, quando tu tá aqui na separação, quando tu vem aqui na opção de embalar, ó, vou clicar aqui em embalar, tá vendo minha telinha? Sim. Ele me pergunta, aqui ele tem que ser um pedido que tenha logística. Deixa eu achar um aqui. Eu desliguei a minha, né? Aí não funciona. A minha opção tá desligada. Deixa eu ligar ela. Agora sim. Tá. Então, quando tu vem aqui e inicia a embalagem, ele te pergunta isso. Certo? Deseja criar e concluir? Tu tem que clicar em continuar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai agrupar o teu pedido na expedição e ele vai concluir a tua expedição. Para te chegar na última etapa e ter a etiqueta de envio aqui para imprimir, ó. Isso, aí eu imprimi tanto a nota como a etiqueta por aqui mesmo. Conseguiu imprimir a etiqueta? Deu certo? Deu certinho. Então essas expedições aí devem ser vestígios de outras coisas, tá? Porque só vai conseguir imprimir a etiqueta de envio se ele concluiu a expedição. Uai, engraçado. Não, então eu que tô vacilando aqui. Oi? Não, é porque eu tô com outros pedidos. Uhum. Então, aí como eu já recebi, já joguei para separação, então deve ser isso, né? Provavelmente, mas quando tu clica ali, ele faz isso, ele agrupa e conclui. Se tem e aí tu vai conseguir imprimir a etiqueta. Se não aconteceu, se deu algum erro na expedição, que pode acontecer, né? Pode dar algum errinho ali, sei lá, faltou o pacote, faltou uma dimensão, aí tu não consegue imprimir aqui a etiqueta, tá? Não vai dar certo. Deixa eu só verificar aqui, nota 247, 248. Não, as que tá pendente justamente as que eu já concluí lá na separação. Estranho, porque sem a conclusão do agrupamento, sem ele ficar em concluído, não tem etiqueta, né? Então, é isso que eu fiz isso uma outra, só que eu não fui lá na expedição olhar. Foi sexta-feira, foi quarta-feira eu fiz e não fui na expedição olhar, só imprimi já a etiqueta e enviei pro correio, beleza. Só que aí hoje eu tive essa curiosidade de olhar a expedição para ver se tá tudo concluindo direitinho e tal. Aí eu tive essa surpresa de ver essa expedição aqui em aberta ainda. Entendi. Vamos fazer o seguinte, como eu não vou conseguir, né, entrar na tua conta, entender o que está acontecendo ali, né, que pode ser algum detalhezinho mínimo, né, ou algo que passou, eu vou pedir para te abrir um chamado aqui no menu lateral, ó, suporte,
E coloca assim, ó, eu estava na aula, estava na mentoria e pediram para mim abrir esse chamado. Que aí qualquer coisa o pessoal me chama lá, ó, Bruno, o que é isso aqui? E aí eu ajudo. Não, Eu ajudo beleza. a entender o problema. Não, bacana. Aí agora, mas, por exemplo, se eu chegar lá na expedição e concluir ela manualmente lá, tem algum problema se eu fizer isso? Não, não tem problema. Pode fazer. Não escutei. Não tem. Beleza. Pode tentar Beleza. fazer, não tem problema. Nossa, o seu áudio está falhando. 1, 2, teste, som, 1, 2. Desculpa, eu tô escutando. Eu disse que não tem problema. Não escutei de novo. Tá falhando. Não tem problema. Beleza. Então, aqui, Bruno. Agora, só uma outra. Eu não sei se é essa aula agora. O que acontece? Aquele valor declarado, eu optei por colocar, né, o valor declarado, só que eu não tenho muita maldade ou noção, porque o que acontece? Como a gente faz pelos marketplace, eu reparei que eles sempre põem o valor lá que é exigido pelo correio lá, que é os 24,50. Certo. E o meu não está entrando esses 24,50, está entrando o valor do pedido nesse valor declarado. Mas é isso mesmo, tá? Ele vai colocar o valor do pedido na declaração de conteúdo. E você sabe me dizer por que essas grandes empresas usam só o valor do mínimo lá, que é 24,50? Tem algum macetinho? Por quê? Provavelmente é alguma questão estratégica, talvez de custo. Deixa eu até ver se tem alguma configuração de padrão de valor declarado, mas eu acho que não, tá? Ó, eu só tenho duas opções, ó. Sem Isso. valor e com valor. Com valor ele pega do pedido. Entendi. Mas então não tem problema tá indo o valor normal, não, né? Isso não vai me arrebentar com o governo, não, né? Porque você já viu o governo e não dá É mais conta. fácil se arrebentar aquele cara que tá colocando o valor errado do que tu que tá colocando o valor certinho. Ah, não. Beleza, então. Beleza? Bacana, Bruno. É isso mesmo. Muito obrigado, viu? Imagina, querido. Qualquer coisa, volta aí, tá? Beleza, pode deixar. Pessoal, mais alguém tem dúvida? Se quiser aproveitar agora, levanta a mão. Senão, a gente vai seguir pro sorteio. Jô, tem alguma coisa no chat? Não, Bruno, tudo certo. E vamos desenhar bonitinho. Beleza. Vamos lá fazer o sorteio, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa listinha. Então, hoje é dia 15/4. Vamos lá para baixo. (15/4). Aqui temos dia 11/4, dia 15/4. A nossa primeira linha é a linha 735. Então, vou colocar aqui que o nosso primeiro registro é o 735. 735. E o nosso último registro é o 761. 761. Pessoal, tem alguém que gostaria de participar ainda e não respondeu a pesquisa? Levanta a mão que eu espero, tá? Se não tiver, eu vou seguir. Ícaro e Jefferson, vocês sabem como fazer? É só responder esse link aqui, ó. Aí eu aguardo vocês responderem, tá bem? Quando vocês terminarem, coloquem no chat que tá ok, tá?
O Ícaro tá ok, falta o Jefferson, beleza. Os dois estão ok. Então, nossa última linha ficou aqui no 765. 765. Tá? Só confirmando, 765 e 736. Opa. Tá certo, 735. Tá, agora tá certinho. Beleza, pessoal. Quando eu clicar aqui em gerar, ele vai gerar um número aleatório entre 735 e 765. Boa sorte a todos, tá? 752. Vamos ver. 752. 752. Split Shop Marketplace, @gmail. Acho que é isso, tá? Não sei se eu pronunciei correto. Também não sei se tá aqui conosco hoje. Eu vou até pintar aqui de vermelho, que é o ganhador. Se ainda tá aqui, né, no caso, né, ou se já saiu, mas, então, é o ganhador. Eu vou entrar em contato por e-mail pra gente agendar a assessoria. Tá aqui? Show de bola. Fica de olho no teu e-mail que eu vou entrar em contato, tá bem? Pessoal, por hoje é isso, então. Agradecemos imensamente a atenção de todos. A gente espera que de alguma forma a gente tenha colaborado com vocês. Aguardamos vocês nos próximos encontros durante essa semana, que vai ser quase que uma linha cronológica, né? Uma aula vai dando a mão para outra e assim a gente vai progredindo. Então, boa semana a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.